Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. A vida tem sido incrível, tem sido impactante viver aqui em Lagoinha Uberlândia. A presença de Deus é palpável nesse lugar. E por mais que eu tente explicar para você, você vai ter que vir aqui para você experimentar aqui tudo aquilo que Deus tem derramado nesse lugar. Você é nosso convidado especial. Está começando aqui o nosso programa Imagine, onde a gente quer compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem feito nessa casa. Então confere com a gente, o programa está começando a partir de agora. Confira o nosso resumo semanal. Eu não sei o que tinha Daniel, e quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Nós vivemos dias intensos aqui em Lagoinha Uberlândia. Aconteceu a primeira escola profética, onde ministros de todo o mundo vieram aqui para derramar algo sobrenatural nos corações de Lagoinha Uberlândia. Você vai acompanhar agora como foram esses dias. Os últimos dias foram intensos em Lagoinha Uberlândia. A primeira escola profética foi um encontro cheio de unção e da presença de Deus, que impactou muitas vidas. Você vai acompanhar um pouco do que aconteceu nesses dias especiais. A escola profética reuniu diversos membros aqui de Lagoinha Uberlândia, além de convidados que estiveram conosco e compartilharam mensagens poderosas e inspiradoras. Estiveram conosco a pastora Demetria Stalins, pastor Torrey Harper, Mahatma Lopes, além dos nossos pastores Walter Procópio e Eliane Procópio, e trouxeram ensinamentos profundos e revelações sobre o profético para que nós possamos aplicar tudo isso nas nossas vidas. Cada sessão foi marcada por um tempo edificante, momentos de louvor, adoração, que levaram cada um dos que participaram aqui a uma conexão intensa e profunda com Deus. Além disso, todos que participaram conosco tiveram a oportunidade de receber uma ministração pessoal e profética, o que criou um ambiente de transformação e renovação espiritual. Em primeiro lugar, uma cidade que tem uma igreja profética é uma cidade que traz os céus para a terra. E quando a gente traz os céus para a terra, toda a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor. E a gente crê que todas as coisas são restauradas. Então essa igreja é uma igreja influente, relevante, uma igreja que impacta a cultura e que alcança todas as esferas da sociedade. E claro, debaixo da revelação de Jesus, da simplicidade, o reino de Deus que move e que transforma. Essa unção chegou, já posso sentir. To have a prophetic church in a city is actually incredible. Para ter uma igreja profética numa cidade é na verdade muito incrível. Because it's to have a church that has the voice of God in the city. Porque é ter uma igreja que tem a voz de Deus na cidade. We can get direction from God. Nós podemos ter direção de Deus. And can know what God is saying. E também podemos saber o que Deus está dizendo. And can get insight from God. E nós podemos estar de dentro de Deus. So the city can prosper. Para que a cidade possa prosperar. And be in health. E possa ser saudável. As they listen to the voice of God. Enquanto eles ouvem a palavra de Deus. It's just like when God gave direction to Adam. É assim como Deus deu a direção para Adão. To be fruitful and to multiply. Para ser frutífero e multiplicar. And to replenish the earth. E para povoar a terra. We have that same dynamic. Nós temos essa mesma dinâmica. The voice of God inside of us. A voz de Deus está dentro de nós. A city will prosper. Uma cidade vai prosperar. And multiply. E vai multiplicar. And be in health. E vai ser saudável. When a church that is prophetic is in that Quando city. uma
igreja que é profética está dentro dessa So cidade. that's what it's like. Então é assim que é To uma have a cidade. church De ter uma that is igreja prophetic. profética. De ter na cidade uma igreja que é profética. In the city. Nessa cidade. Está sobre mim, essa unção chegou. Já posso sentir, e esse poder está sobre mim, essa unção chegou. The only thing I can describe it as A única forma que eu consigo is the descrever scripture in Ezekiel 37, é como está escrito em Ezequiel the 37, valley of dry que é bones o vale dos ossos secos, coming alive. vindo, se tornando vivo. And God says over this E o Senhor house, diz sobre essa casa, over the region, sobre a região, over the nation, sobre a nação, that the que os prophets profetas have been awakened estão sendo and they're going to acordados release the word of the Lord e eles vão liberar a that's going palavra to de Deus, shake other vão nations. chacoalhar as outras This nações. is the place Esse é o lugar of the prophets of God. dos profetas de Deus. You carry it, Você He carrega carries it, isso, ele carrega this isso. nation carries it Essa nação carrega to isso. release the voice and the Para power of God. liberar a voz e o poder de Deus. Amém. E é claro que muitos testemunhos já surgiram desses dias de escola profética. Muitos relataram curas, revelações e fortalecimento da fé. A unção presente em cada momento foi palpável e a presença de Deus foi sentida de forma intensa. A escola profética em Lagoinha, Uberlândia, foi um marco espiritual para todos os que participaram aqui e, é claro, para essa cidade. Foi um tempo de crescimento, aprendizado e renovação. Essa foi a primeira escola profética que aconteceu aqui em Lagoinha, Uberlândia. E no final, nós ainda recebemos o direcionamento para a próxima escola que vai acontecer em 2025. Tudo que Deus fez aqui foi muito intenso, sobrenatural, foi transbordante e os nossos corações já estão abertos para receber o novo que Deus fará nos próximos dias. E você que não pôde participar desse evento, você pode acompanhar tudo o que acontece aqui através do nosso aplicativo e nos nossos cultos, onde todas as informações são divulgadas para que você receba tudo o que Deus tem reservado para nós. E não se esqueça, você é sempre bem-vindo aqui em Lagoinha, Uberlândia. Depois desse resumo, chegou a hora da gente compartilhar com você uma palavra de Deus. Uma palavra direto do coração do nosso pastor Walter Procópio para você, para sua família. Dá uma paradinha, apenas 10 minutos, separa todo mundo aí na sala e preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e ao coração de sua casa. Confira aí. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que privilégio todo sábado chegar até você aqui por meio dessa parte do programa Imagine. E hoje, mais uma vez, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Uma das perguntas que eu ouço muito como pastor é a seguinte pergunta: pastor, como faço para agradar a Deus? Hoje eu quero conversar com você sobre planejado para agradar a Deus. Deus, quando nos criou, Deus nos criou para um propósito. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Olha o finalzinho do verso 16, o que Paulo nos ensina na carta aos Colossenses. Todas as coisas, todas, foram criadas por Ele e para Ele. Deus nos criou para viver para Ele. Hoje eu quero trazer isso ao seu coração. Eu quero trazer isso ao seu coração. Quando vamos para toda a Bíblia, esse entendimento ele fica tão claro. Eu quero ler hoje alguns versículos com você. Se a gente for para o Salmo de número 33, Salmo 33, o verso 1, a palavra do Senhor
vai dizer assim, Salmo 33, 11. O verso 11 diz assim, 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E se a gente volta lá no Novo Testamento, por quê? Porque se o salmista está nos dizendo, olha o que o salmista está nos dizendo, que os planos do Senhor permanecem para sempre. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua casa, e esse plano permanece para sempre. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor, o tempo não pode frustrar os planos do Senhor. Mas agora quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 4, o verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim, verso 11, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criados. 3 textos que eles se completam. Se nós temos aqui no livro, na carta aos Colossenses, a Bíblia dizendo que nele foram criadas todas as coisas, do céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O salmista vai nos dizer que os planos do Senhor permanecem para sempre. Por que os planos dele permanecem? Pastor, por que eu posso acreditar que os planos de Deus permanecem? Porque ele que criou todas as coisas e ele criou para um propósito. Em Apocalipse 4:11, o Senhor vai dizer, tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Então, é para o teu agrado. É para a tua vontade. Então eu e você fomos criados para agradar a Deus, para agradar a Deus. E a pergunta é, o que é agradar a Deus? Eu costumo dizer de forma muito simples, agradar a Deus é fazer Deus sorrir. Eu decidi viver assim, fazer Deus sorrir. Você pode viver assim, você pode viver uma vida tão bonita, vai fazer Deus sorrir, vai trazer alegria ao coração de Deus. Como que eu agrado a Deus? O salmista, no Salmo 147. Salmo 147. Eu quero abrir aqui a minha Bíblia e eu quero ler com você. Salmo 147, no verso 10 e o verso 11. Olha que coisa linda, diz assim. Salmo 147, verso 10 e 11. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Então olha o que Deus está nos dizendo aqui por meio do salmista. Não é a força do cavalo, não é a agilidade do homem, mas ele diz, o que agrada a Deus é aqueles que têm o temor, que temem o Senhor. E não somente o temem, mas vão depositar a esperança no amor de Deus, que é um amor leal. O profeta Jeremias vai dizer que é um amor eterno, não é um amor passageiro. E aí ao longo da Bíblia nós encontramos tantos exemplos de pessoas que confiaram, de pessoas que depositaram a sua esperança, a sua confiança em Deus. Um exemplo é Noé. Noé foi um homem que agradou a Deus. Se a gente vai em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. É tão linda quando você vê esses exemplos na Bíblia, porque Gênesis, capítulo 6, olha o que a Bíblia vai dizer, no verso de número 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, no meio de uma humanidade que havia se corrompido, Deus olha para Noé e vê em Noé. Uma outra tradução vai dizer, Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Por isso que Deus olhou para ele e falou assim, não, vou poupá-lo, ele e a sua casa. O verso 9 vai dizer, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
Eu agrado a Deus quando eu ando com Ele. Mas para andar com Deus, eu preciso andar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o seu querer. Eu não posso acreditar que eu vou agradar a Deus, andar com Ele e andar do meu jeito. Eu ando do jeito de Deus. Pastor, como que eu ando do jeito de Deus? A Bíblia, aqui, ela vai nos orientar que eu e você podemos andar com Deus como Noé andava. Noé era um homem que amava a Deus, Noé era um homem que confiava em Deus, ele era um homem que confiou inteiramente no Senhor. Noé era um homem que obedeceu a Deus. Se você ler o verso de número 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso andar em obediência a Deus. Quando eu ando em obediência, eu estou agradando ao Senhor. O verso 20 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, que seja conservados vivos. Então a primeira atitude de Noé foi confiar que Deus cumpriria a sua palavra, e ele prepara a arca, e Deus está dizendo: eu vou enviar os animais para que sejam conservados vivos. E aí você percebe que Noé teve um longo trabalho, porque Noé ficou nesse projeto de Deus durante muitos e muitos e muitos anos. E aí, no capítulo 8 de Gênesis, no verso também 20, diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimado sobre o altar, ou seja, Noé com um coração grato. Por quê? Porque eu agrado a Deus quando o meu coração é tomado de gratidão. Se você quer desagradar a Deus, ande no caminho da murmuração e da reclamação. Mas se você quer agradar a Deus, tenha um coração, meu irmão, tenha um coração grato. Pastor, como agradar a Deus? Como agradar a Deus? E aí, Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicando o seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, deixa eu caminhar para o final e deixa eu reforçar isso aqui. Se eu quero agradar a Deus, Romanos 12, verso 1, Paulo está nos ensinando que eu preciso me render totalmente a Ele. Totalmente. Entregar 10%, 20%, 30%, não é entrega. Deus espera uma entrega total, porque na cruz do Calvário, Jesus se entregou por inteiro. A entrega de Jesus na cruz foi 100%. Deus espera de mim e de você uma entrega 100%. Tiago capítulo 4, verso 7, a parte A. A Bíblia vai dizer assim: portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Eu agrado a Deus quando a minha entrega é uma entrega por inteira, não em parte, não pela metade. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tenho meia parte, ou eu sou ou eu não sou. Como que eu agrado a Deus? Seja amigo de Deus. Romanos 5:11 vai dizer assim: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigo de Deus. Deus quer ser o seu amigo. A Bíblia fala de Abraão, que andou com Deus e ele foi chamado amigo de Deus. Para ser amigo, tem que andar juntos. Para ser amigo, tem que passar tempo juntos. E para terminar, eu preciso caminhar com uma vida que vai agradar a Deus, que vai fazer Deus sorrir. Quando eu caminho assim, eu começo a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu começo a caminhar com uma certeza: eu fui criado para trazer glória ao nome do Senhor. Eu fui criado para agradar o nome do Senhor. Viva uma vida bonita, viva uma vida reta, viva uma vida que realmente vai glorificar o nome do Senhor. E se você viver assim, você pode ter certeza, você vai experimentar do cuidado, da bondade, do favor, da liberalidade de Deus sobre a sua vida. Eu quero abençoar você.
eu quero abençoar sua casa, que você e toda a sua casa possam viver de maneira que vocês vão agradar ao Senhor, vão trazer alegria ao coração de Deus, vão fazer Deus sorrir. Deus abençoe sua vida, que privilégio poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Se você quer ouvir o nosso programa todo, essa palavra novamente, vai no YouTube da nossa igreja, Lagoinha Uberlândia, e você vai ter todos os programas e você vai poder ouvir novamente essa palavra que eu estou ministrando ao seu coração. Deus abençoe você. Se Deus permitir, eu te encontro aqui, no mesmo canal, no mesmo horário, no mesmo dia, para trazer ao seu coração uma palavra. Eu profetizo vida e vida em abundância sobre a sua vida. Deus te abençoe. Bom, agora nós vamos sentar à mesa com a nossa pastora Eliane Procópio, com uma palavra direcionada para você, mulher. Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você comigo aqui nesse dia. Chama aí os familiares e vamos orar, vamos ter um tempinho de comunhão, lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz, no livro de Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. A paz interior, ela é um presente de Deus que transcende toda situação, toda circunstância. A paz de Deus é a âncora do cristão para fazer ele permanecer inabalável. E a palavra de Deus, ele já nos direciona. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que você tem andado ansioso? Será que você tem andado ansiosa? Qual é o motivo da sua ansiedade? Deus já liberou uma palavra para nós. Ele já nos deu uma direção, que não é para nós andarmos ansiosas. Muitas vezes, as pessoas elas têm dúvidas de tomar uma direção, de tomar um posicionamento e às vezes elas não sabem como fazer isso. Elas ficam com dúvida. Mas olha que diz o texto do Colossenses 3,15. A paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Então, aqui está a resposta. Muitos me perguntam, pastora, como que eu vou saber se Deus está nesse negócio ou não está? Então, a própria palavra te responde. A paz de Cristo seja o árbitro. A paz de Cristo é o que vai te direcionar. A paz de Cristo vai estar com você e ela vai ser essa que vai acalmar o seu coração, a sua família. O texto de Marcos 4:35 nos fala de Jesus, gente, na tempestade. E Jesus estava ali com os discípulos e ele diz, vamos. Ele se despede ali da multidão e ele diz, vamos para o outro lado. E quando eles estavam, então, atravessando, gente, o que aconteceu? Diz o texto no versículo 37 do capítulo 4 de Marcos, que levantou um grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na polpa. O que Jesus estava fazendo? Estava dormindo sobre o travesseiro. E eles, os discípulos, estavam despertados, desesperados e disseram, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Esse texto é muito interessante para nos falarmos sobre a paz de Deus. Jesus, ele estava indo para o outro lado, ele estava caminhando. Você também está aí no processo da vida, indo para um outro lugar, caminhando e de repente, no meio do teu trajeto, assim como Jesus, vem uma grande tempestade. E o que você vai fazer? Vai se desesperar?
tempestade em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, é inevitável. Inevitável, isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Mas qual é a resposta que nós vamos dar para as tempestades da vida? E lá diz o texto que os discípulos, juntamente com Jesus, eles se desesperam. Mas Jesus estava fazendo o que, gente? Dormindo, descansando. Eu quero convidar você que no meio da tempestade, em momentos de aflição, que você, assim como Jesus que nos deixou aqui o exemplo, venha descansar, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele já está, eu costumo dizer, pessoal, que Deus está no nosso presente, no nosso passado e no nosso futuro. Ele já sabe de todas as coisas. Agora, compete a mim e a você a descansar. Eu convido a você a descansar em Deus, porque o Mestre, Jesus, Ele tem poder, Ele tem autoridade para acalmar a tempestade da minha vida e da sua vida. E diz o texto que o vento se aquietou e fez uma grande bonança. Ah, meu Deus, quando Deus, Ele libera uma palavra, não tem tempestade, não tem vento, não tem luta, não tem inferno que se levanta contra mim e contra você. Ah, não tem. Basta uma palavra e eu declaro no nome de Jesus que essa palavra está liberada sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero declarar nesse dia que toda tempestade, toda briga, toda confusão, todo desentendimento vai se cessar agora, na autoridade do nome de Jesus. Essa palavra alcança você. O poder de Jesus alcança você e a sua casa nesta hora. E eu quero declarar para todo levante do inferno contra a sua vida e a sua casa: cale-se agora, pare agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa alcançar o seu coração e toda a sua casa, no nome de Jesus. Eu espero por você no próximo programa. Um beijo em seu coração. Deus tem falado com toda a terra, por toda a terra, e tem trazido uma mensagem ao coração das pessoas. E nesse lugar você vai ouvir também uma palavra de Deus para a sua vida, que vai transformar a sua história e também o seu coração. Daqui embaixo, os nossos horários de culto, também o nosso endereço, para que você venha visitar essa casa e receber algo incrível da parte de Deus para vocês. Nós nos encontramos aqui no próximo programa, no próximo final de semana, na sua televisão. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora. RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.